Vamos agora à questão 33 da VUNESP 2015 para o cargo no órgão da Unesp de Tupã como assistente de suporte acadêmico 2 no campo de eletrônica. O circuito elétrico ilustrado é alimentado por uma fonte de tensão e corrente alternada, cuja frequência angular é de 100 radianos por segundo e cujo valor eficaz é de 15 volts. Ele mostra o circuito aqui. Temos aqui dois resistores, um em série com todo o circuito, um resistor de 5 ohms em paralelo com esse ramo, onde esse ramo está em série aqui um capacitor e um indutor. Capacitor de 1 mF, indutor de 100 mF, isso aqui em paralelo com esses dois em séries com eles mesmos. A sinal é alternativa que apresenta corretamente o valor da corrente indicada na figura. Eu trouxe aqui já para o papel, para a gente poder fazer as nossas manipulações. E aí vamos lembrar de algumas coisas primeiro. Vamos lembrar que em termos de ômega, a reatância capacitiva, ou seja, o impedimento, a resistência que o capacitor exibe, se manifesta nele no regime alternado, é dado por menos, é importante esse sinal de menos, a gente já vai ver por quê, menos 1 sobre ômega C. Da mesma maneira, a reatância indutiva, ou seja, a resistência que o indutor apresenta quando está submetido a um regime de tensão alternada, é de ômega L. Então, reatância indutiva, a resistência à oposição da passagem da corrente elétrica em regime alternado do indutor é ômega L e do capacitor é menos ômega C. Lembrando que esse menos, por que aqui tem esse menos e aqui tem esse mais, Não tem nada, então é o mais. É uma pura convenção no plano complexo de Argand-Gauss, onde aqui tem o eixo imaginário, que na matemática seria I, mas I a gente usa como intensidade de corrente na elétrica, então na elétrica a gente usa o J, E aqui o plano real. Então aqui vai ter a resistência, aqui vai ter as impedâncias. E aí você tem 4 quadrantes, tipicamente a gente usa o primeiro e o quarto. E aí a convenção desse plano é que é o seguinte: aquele que atrasa a tensão tem o sinal negativo, Aquele que adianta a tensão em relação à corrente tem o sinal positivo na convenção no plano de Argand-Gauss, para que essa convenção possa representar a realidade física do comportamento desses dois componentes em corrente alternada, sendo eles o capacitor com sua reatância capacitiva e o indutor com a sua reatância indutiva. É por isso desse sinal aqui. Se você quer saber mais sobre o porquê os números complexos e o plano de Argand-Gauss, que tem uma parte real e uma parte imaginária, é utilizado no domínio da corrente alternada na elétrica, coloque aí nos comentários que eu faço um vídeo só sobre isso, ok? Então, vamos lá. Para que a gente possa achar essa corrente aqui, que é o que ele pede, nós temos que achar a resistência equivalente total, que no caso aqui é a impedância. Lembrando que a impedância de um circuito vai ser igual à resistência ômica, mais a reatância total, A reatância capacitiva mais a reatância indutiva. Vamos lembrar também que se a reatância ela for menor que zero, o circuito é puramente capacitivo, ou mais capacitivo. Se a reatância é maior que zero, o circuito é puramente indutivo. E se a reatância é igual a zero, ele é resistivo, ou seja, a reatância não faz efeito. Então vamos lá. Vamos então, já que eles estão em série, vamos definir a impedância, a resistência, a oposição total da passagem da corrente elétrica neste ramo aqui. Então, vamos começar pelo capacitor. O capacitor, a reatância capacitiva dele vai ser igual a 1 menos 1 sobre ômega. Lembrando que ômega é igual a 2πf 2πf. Então, o ômega aqui vai ser igual a 1 sobre... lembrando também mais uma coisa, o ômega ele está em radianos por segundo, Então, se a nossa questão já deu aqui em radianos por segundo, a gente pode usar direto, a gente não precisa fazer essa conversão aqui em termos de frequência, o ômega já está em radianos por segundo. Como ele já deu, então vai ser igual a 1 sobre ômega, que vai ser de 100 radianos por segundo, vezes
a nossa capacitância de 1 milifarad. 1 milifarad é igual a 1 vezes 10 a menos 3. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre... Bom, aqui a gente pode escrever esse 100 como 10 a segunda. Por que isso? Vamos tentar deixar todo mundo na mesma base para a gente trabalhar somente com os expoentes, facilitar a nossa vida. Então aqui, 10 ao quadrado. Podemos omitir o 1, vezes 1 é qualquer coisa. Então, vezes 10 a menos 3. Isso aqui vai ser igual a... Isso aqui tudo negativo, né? Lembrando daquela convenção do plano complexo. Então, 1 sobre... multiplicação de potências de mesma base, a gente mantém a base. Soma os expoentes 2 menos 3 menos 1. Isso aqui, tal que isso aqui, a reatância capacitiva vai ser igual a menos 1 sobre 10 a menos 1, que é 0,1. Isso aqui é igual a... isso aqui é igual a 10 ohms, né? A reatância capacitiva é igual a 10 ohms. Na verdade, menos 10 ohms. Mais uma coisa, né? Vamos lembrar o seguinte, esse sinal representa o seguinte, que no plano complexo, a impedância é vetorial. A impedância é vetorial, né? Isso é muito importante. A oposição da passagem da corrente elétrica no plano complexo, graças às reatâncias dos componentes reativos como capacitores e indutores, no plano complexo é vetorial, não é escalar, como por exemplo a resistência ôhmica, né? Que está no plano complexo, ela está no eixo real, né? Então ela é uma grandeza escalar. No plano complexo, a impedância é vetorial, portanto ela vai ter módulo, direção e sentido. Então esse negativo também vai representar o sentido ali, no plano Argand-Gauss, o sentido da impedância, né? Então, vamos lembrar disso, que vai ser importante para a nossa análise. Bom, acabou minha folha, passando para outra folha aqui, vamos agora a reatância indutiva. A reatância indutiva a gente sabe que é igual a ômega L, então aqui vai ser igual a ômega, a gente já tem que é 100 radianos por segundo, é a frequência angular da fonte, vezes a indutância, que no nosso caso é 100 milliamps, 100 milliamps. Isso aqui, XL, vamos deixar todo mundo na mesma base para que seja fácil a manipulação. Isso aqui é igual a 10 a segunda vezes 10 a menos 3, porque milliamps, milha é igual a 10 a menos 3. Isso aqui vai ser igual a, mantemos a base, né, multiplicação de potência de mesma base, mantemos a base, subtraímos os expoentes. Isso aqui vai ser igual a 10 ao quadrado menos 3, 10 a menos 1. 10 a menos 1, isso aqui vai ser igual a XL, 10 a menos 1, vai ser igual a vai ser igual a 0, transferindo para a nossa folha, a reatância indutiva vai ser igual a ômega L, tal que a nossa reatância indutiva vai ser igual ao nosso ômega, que é a frequência angular da fonte, 100 radianos por segundo, vamos deixar aqui só o número para facilitar, vezes a indutância, que o nosso indutor aqui é de 100 milliamps. Então, vezes 100 milliamps. 100 vezes 10 a menos 3, né? Porque é milli, em milli é menos 3. Isso aqui é igual a, se a gente transformar tudo na mesma base, 100, esse 100 aqui é igual a 10 ao quadrado, vezes esse 100 é igual a 10 ao quadrado, esse 10 aqui, mantém o 10 a menos 3. Multiplicação de potências de mesma base, mantém a base, somos expoentes. Então, 2 mais 2, 4, 4 menos 3, 1. Então, isso daqui vai ser igual a 10 elevado a 1, que é igual a 10 ohms. Positivo. Lembrando que no plano complexo a impedância é vetorial, então aqui é positivo. Então, note o seguinte. Neste ramo do circuito, nós vamos ter que uma impedância é negativo, 1 milliamp, 1 milifarad aqui, né, a reatância capacitiva desse capacitor de 1 milifarad é negativa e aqui é positivo. Então, qual que é a impedância total, a Z total, na verdade a reatância total no ramo, naquele ramo? Vai ser igual a menos 10 milliamp
mais 10 Henries. Milihenry não, tá? Tô confundindo aqui. 10 ohms menos 10 ohms mais 10 ohms. Então esses dois aqui se cancelam. Qual que é a consequência disso nesse circuito? Se eles dois se cancelam, aqui vira um curto-circuito. Aqui vira um curto-circuito. Então, a diferença de potencial aqui vai ser zero. Portanto, este resistor, que também está em paralelo aqui com este ramo, também vai ser ignorado. Por quê? Porque o caminho mais fácil para a corrente elétrica passar vai ser aqui. Né? Ou aqui, vai ser aqui, porque a diferença de potencial aqui é zero. Então esse ramo está a um equivalente em curto-circuito, em regime alternado, aqui é um curto-circuito. Então esse circuito vai se resumir a esse circuito aqui, com a nossa fonte alternada, o nosso resistor de 10 ohms, a nossa corrente total e vem aqui aquele ramo em paralelo em curto, que é igual a isso, é equivalente a isso. Aqui os nossos 15 volts eficazes, a gente pode aplicar a lei de Ohm direta, que a corrente vai ser igual à tensão total sobre a resistência total, né? E no caso aqui a gente fala de resistência porque a impedância se cancelou. Então, a impedância não, a reatância, né, se cancelou, né? Então a impedância aqui vai ser só composta da componente resistiva. Então a tensão total vai ser 15 volts eficazes sobre a resistência de 10 ohms, tal que I total é igual a 1,5 amperes. 1,5 amperes. Vamos verificar aqui. A alternativa que tem 1,5 amperes é a letra B. Então, questão 33, letra B. Conceitos importantes aí de reatâncias capacitivas indutivas. Lembrar das convenções do plano complexo. Lembrar que a reatância, no plano complexo, ela é vetorial, então vai ter sinal. Então elas podem se cancelar, se somar, etc. Então lembrar-se disso, o circuito fica puramente resistivo. Letra B, 1,5 amperes.